O exercício número 4, passamos para os pórticos tridimensionais, incluindo já lajes. Portanto, não é só o pórtico que é tridimensional, é também a inclusão de uma laje no nosso modelo estrutural. Neste caso, uma laje maciça. Para fazermos este exercício, temos também aqui uma sugestão do lançamento de uma rede geométrica, uma vez que, se formos ver, isto é uma rede geométrica, só que agora tridimensional. Tem dois vãos nesta direção, uma altura e depois tem um vão na direção Z. E, portanto, é sugerido esta malha para fazer o lançamento desta estrutura. O objetivo deste primeiro exercício pórtico tridimensional é, por um lado, começarmos a lançar aqui elementos tridimensionais a nível de redes geométricas e, por outro lado, aprendermos a utilizar as funções de introdução de lajes no programa. Okay? Vamos também trabalhar com cargas superficiais pela primeira vez, ou seja, cargas sobre lajes, uma carga superficial aplicada ali sobre aquela zona da laje. Vamos também simular aqui as cargas das paredes exteriores sobre estas vigas que aqui estão. Vamos então dar início ao nosso exercício número 4. Para o efeito eu vou aqui a fecheiro, novo, curso, exercício 4, aceitar. Mais uma vez então utilizar a função de geometria rede e ver qual a malha que eu tenho que lançar. 5, 4,5, 3, 4. Então 5 metros, 4,5, 3 e 4. E portanto cá está a nossa estrutura tridimensional aqui introduzida. Se fizermos aqui a comparação com o enunciado, aqui temos então o modelo, falta é evidentemente a laje maciça ser introduzida. Tanto a nível geométrico, sapatas, vigas de equilíbrio e laje maciça por introduzir. Vamos então tratar das sapatas e das vigas de equilíbrio, que já são nossas conhecidas. É vir ao menu de geometria, procurar o elemento que se quer introduzir ou modificar, sapata, e cá está uma função para introduzir as sapatas. Simbologia das sapatas já atribuída. E agora geometria, lintel, por dois nós, desde aqui até aqui. O mesmo aqui. E portanto é definir as vigas de equilíbrio que necessitemos. E agora então temos a introdução da primeira laje no programa. De referir que as lajes introduzem-se todas da mesma forma. Portanto, aquilo que vamos fazer agora para a laje maciça é válido para as lajes de fundação, para as lajes fungiformes aligeradas, para as lajes de cofragem perfilada, para as lajes de bigotas. O método de introdução de lajes é igual para qualquer tipo de laje. Então vamos fazer o seguinte. Para facilitar, eu vou selecionar a cota 300 para o ecrã. Portanto, colocar aqui só a cota da laje, independentemente do resto da estrutura. E vou a geometria, procurar o elemento laje maciça, cá está a laje fungiforme aligerada, maciça e de fundação, e depois cá estão as funções de introdução, e cá está introduzir maciça. Ora bem, aparece-me então a caixa de diálogo que permite definir as características da laje maciça que eu vou introduzir. Em primeiro lugar, o nome. Vamos chamar LM, por exemplo, laje maciça. Depois, o programa permite-me incluir as ações superficiais que existem em toda a superfície da laje. E então aproveito para introduzir revestimentos, cargas, betonilhas, cargas permanentes que existem em toda a superfície da laje. Depois as sobrecargas de utilização. E depois ainda uma terceira hipótese de carga que eu vou deixar em branco, não vou utilizar. Vou só conferir no enunciado. Essa informação nem sequer é dada, portanto só nos pede depois ali para introduzir aquela carga. Mas nós vamos aqui introduzir estas cargas além daquela para termos uma simulação mais real do comportamento da laje. Portanto, carga distribuída permanente devido às sobrecargas, devido às betonilhas, aos revestimentos, etc., às paredes divisórias, etc., e a sobrecarga de utilização para edifício de habitação. Depois, as vigas periféricas do contorno podem ser
atribuídas secções, ou podem ser vigas de laje fictícias, ou seja, bordos livres. Neste caso eu vou trabalhar com uma secção, e a secção que eu quero é uma secção de 30 por 40, como está aqui no enunciado. Okay? Então, cá está mais uma característica nova, que é a possibilidade de lançar logo a secção das vigas do contorno da laje. Depois, a discretização que eu quero adotar para a laje. Vamos deixar 50 cm, embora em estruturas muito grandes possa de início trabalhar, por exemplo, com discretizações de 1 metro até acertarmos a estrutura e depois então fazer um cálculo mais refinado com uma discretização da grelha de 50 cm. A espessura da laje, de acordo com aquilo que nós temos aqui, é de 15 cm. Já agora, para ficar igual ao que tínhamos ali, a laje chama-se L1 e vamos então colocar aqui os 15 cm. Situar a laje na face inferior das vigas, se as vigas fossem invertidas iríamos ativar esta opção, não é o caso, e considerá-la indeformável no seu plano. Por exemplo, se quiséssemos analisar a temperatura na laje, tínhamos que desativar a indeformabilidade da laje no seu plano. Eu vou deixar esta opção ativada. Depois, o posicionamento das vigas periféricas vai ser centrado. Okay? Podia ser para o interior desta linha, ou poderia ser para o exterior desta linha, ou centrado com esta linha que aqui está. O que eu quero é exatamente centrado. E então, introduzir a laje. E a introdução da laje faz definido o contorno exterior da laje. Eu vou clicar só nas extremidades porque tenho a certeza que isto está alinhado. Se não tivesse a certeza, clicava em todos os nós. Okay? Mas como eu sei que está alinhado, posso ir direto ali àquele vértice e fechar então o contorno da laje. Após fechar o contorno da laje, carrego na tecla Escape para o programa saber que eu acabei de introduzir o contorno. E a seguir o programa pede-me então para eu definir a direção, no canto inferior, a direção de discretização da laje, a direção principal. E normalmente dá-se sempre a direção paralela ao eixo X+, daqui para aqui. Depois disse ao programa para gerar ábacos, já vou explicar o que é isso. E aqui temos a nossa laje introduzida. Ok? Ora bem, chamar agora a atenção para alguns aspectos particulares. Nós até agora temos trabalhado essencialmente com barras. E barras são elementos lineares que têm um nó inicial, um nó final e uma lei de cargas ao longo do seu comprimento. Neste momento, a partir do momento em que começamos a trabalhar com discretizações em grelha, como é que temos aqui da laje, nós passamos a trabalhar com um elemento que internamente para o programa, em termos de matriz de rigidez, é diferente da barra, que é a denominada viga de laje. Porquê que é diferente? Porque é uma viga de laje que vai estar partida em N troços para receber os esforços da viga. Portanto, a construção da matriz de rigidez, a construção da matriz de rigidez desta viga é diferente daquilo que é feito para as barras. No entanto, o programa, para facilitar a vida ao utilizador, torna o mais possível parecidas as vigas de laje e as barras. Tanto assim é que se eu agora fizer uma verificação de geometria, o programa vai rapidamente eliminar as barras e deixar cá só as vigas de laje. Reparem que desapareceram as barras, tinham inclusive uma cor a preto, e ficaram só as vigas de laje que têm uma representação a azul. Portanto, ele próprio, quando fazemos a verificação de geometria, vai converter as barras em vigas de laje. Barra coincidente com viga de laje, assumir a secção da viga de laje. Okay. E, portanto, para nós é totalmente transparente este processo. Ele converteu automaticamente as barras em vigas de laje. Eu não tenho que me preocupar se é barra, se é viga de laje, embora convenha ter essa noção presente. Okay? Outra particularidade, vamos aqui ao enunciado ver qual é a secção desta viga aqui do meio, é uma secção de 25 por 25. Outra particularidade é que se eu quiser atribuir agora uma secção a uma viga de laje, eu já tenho de ir à geometria e como eu quero atribuir a um elemento que faz parte da laje maciça, eu tenho que ir à geometria, laje maciça, viga de laje, e se quisesse introduzir uma viga de laje, introduzia aqui. Okay? Ela já lá existe, eu não vou fazer, mas portanto, para introduzir vigas de laje agora, seria fazer isto. Embora, como eu disse, poderia também chegar a introduzir uma barra e quando fosse verificar a geometria, ele convertia a barra em viga de laje. Lá está.
o programa transforma para nós, utilizadores, o mais possível as barras em vigas de laje para que funcionem do mesmo método. Portanto, se eu quisesse introduzir uma barra, ele depois convertia em viga de laje. Ora bem, vamos dar aqui, entretanto, a secção de 25 por 25 a esta viga de laje que estava aqui. Entretanto, vou ativar a renderização também e vou pedir para ver a estrutura na sua globalidade, selecionando aqui o controle, o ícone desativar plano. Ora bem, falta as secções dos pilares. Vou então ao enunciado ver que as secções dos pilares são todas de 30 por 30. Então vou aqui a secções, definir secção, 30x30 e atribuir a este pilar, àquele, a este, àquele, a este e, falhei aqui, a este. E portanto, cá está. Eu vou diminuir aqui os textos, estão muito grandes. Ficarem assim. E vou renumerar a estrutura, vou reordenar a estrutura e já agora vou pedir a geração dos tais pórticos automáticos. Okay? Reparem que agora nos pórticos já existem o alinhamento 1, o alinhamento 2, o alinhamento 3, o alinhamento A e o alinhamento B. O programa já detectou vários alinhamentos, vários pórticos e criou exatamente esses mesmos pórticos. Falta-nos então fazer a introdução das ações. Ações essas que são ações de simulação de paredes exteriores, cargas contínuas em plano, tudo o que seja cargas sobre elementos laminares, paredes resistentes, lajes, são cargas em planos. E portanto vamos ter uma carga contínua de 10 kN no contorno e vamos ter uma carga superficial de 15 kN e de 5 aliás, 15 kN por metro quadrado permanente e 5 kN por metro quadrado de sobrecarga na hipótese 1. Vamos então começar pelas paredes exteriores. Menu de ações, função definir, a ação superficial, aliás, ação contínua em planos, 10 kN, carga gravítica, hipótese de carga permanente. E introduzir. Ele diz-me que eu tenho que ter selecionado o plano da laje, tem razão, esqueci-me de o fazer, portanto vou aqui selecionar a cota 300 e fazer agora a introdução então da ação. Introduzir e agora clico, das duas uma, ou clico na viga diretamente, ou clico no nó inicial e no nó final da carga. Okay? Mais fácil clicar só na laje, na laje não, na viga de laje. Okay? E portanto introduz a carga de uma só vez. E agora tenho então que rebater este plano e desenhar aqui uma carga a sentimento, porque não tenho pontos de referência no enunciado que me indiquem as distâncias a que esta carga está. Mas tenho então que introduzir uma ação superficial aqui nesta zona. Então vou a ações, definir, e trata-se de uma ação superficial em planos, em que tenho 15 kN, se não me engano, de carga permanente, e na hipótese 1 tenho 5 kN. Esta não preciso, vou meter a 0. Vou só confirmar os dados. 15 e 5, certíssimo. E então vou introduzir, desenhando aqui, mais ou menos, a sentimento, o contorno daquela ação que ali está. Como eu tenho o salto do rato bloqueado de 20 em 20 cm, é relativamente fácil fazer zonas com alinhamentos retos. Okay? E, portanto, cá está aqui a representação da ação superficial que foi introduzida. Vamos aqui verificar a nossa estrutura. E aqui temos o nosso modelo estrutural. Vamos mais uma vez renumerar, reordenar sequencialmente a estrutura de cima para baixo, da esquerda para a direita e verificar a geometria a ver se está tudo correto. Geometria correta, portanto também sem grandes problemas conseguimos fazer este modelo estrutural. E agora vou pedir então para fazer o cálculo automático da minha estrutura, tendo em consideração, por exemplo, a nível de opções de cálculo, já vão contar as opções das lajes maciças e das armaduras que eu tenho escolhido para armaduras de base, para armaduras de reforço, nessas lajes maciças. Okay? Vamos então pedir
Já agora, a nível de materiais, vamos fazer uma pequena diferença. Vamos, para todos os materiais, pedir um C3037 e um ASA500. E recordar, então, que era necessário fazer o reatribuir secções. Okay? E vamos, então, pedir para fazer o cálculo automático desta nossa estrutura, que envolve também já as armaduras das lajes maciças. Aceitar, e o programa começa, então, o cálculo de esforços, termina o cálculo de esforços, armaduras dos pórticos, e por aí fora, indo já agora nas armaduras das lajes. Bastante rápido a nível de cálculo e já nas tabelas de fabricação de armaduras. Passou tudo, não temos problemas. A estrutura verifica e cá temos as nossas sapatas, as nossas armaduras dos pilares. E vamos então analisar a nossa estrutura. Ora bem, a forma de analisar uma estrutura que já tem a laje é um bocadinho diferente daquilo que fizemos para os pórticos. Ora bem, se nós quiséssemos analisar o comportamento desta estrutura, iríamos fazer o seguinte: chamar os pórticos, okay, ver os resultados dos gráficos dos momentos fletores em Z, se está tudo normal. Portanto, cá podemos ver em perspectiva, ver o gráfico de deslocamentos, de esforços axiais, etc. Mas também poderíamos fazer o seguinte, que é, reparem que eu posso ter a visualização da estrutura toda e pedir o gráfico de momentos fletores para toda a estrutura. Também podia pedir o gráfico de deslocamentos para a estrutura toda e ficar logo a saber qual era o deslocamento máximo que existia nesta estrutura, 0,431 nas zonas a vermelho. Mas o melhor gráfico para analisar lajes e paredes resistentes é o gráfico de isovalores. Portanto, vamos a resultados gráficos e isovalores, pedimos o deslocamento em Y para o valor mínimo, portanto o valor mais negativo, o deslocamento que vai mais para baixo, e para estados limites últimos, por exemplo, majorando as hipóteses de carga de ações. E vamos então aqui desenhar, e aparece-me aqui então o gráfico, okay, com a informação dos deslocamentos naquela zona da laje, e como estamos a ver, temos 0,7 de deslocamento instantâneo a meio vão daquela laje devido à carga que a gente ali tem colocado, enquanto aqui o deslocamento anda em cerca de 0,3, menos de metade do deslocamento vertical que ali existe. Okay? Portanto, este gráfico de isovalores dá-me logo uma ideia dos deslocamentos das lajes e com isso depois podemos ir conferir, inclusive nas zonas mais forçadas da laje, através da função deslocamentos, as flechas, por exemplo, entre este pilar e este, qual é a flecha que ali existe naquela laje. Okay? Portanto, esse é outro tipo de informação que nós também podemos visualizar. Portanto, para visualizar deformadas de lajes, o gráfico de isovalores é o ideal, e também tínhamos a possibilidade de, com o gráfico de isovalores, pedir depois os deslocamentos horizontais, mas também os esforços, okay? E as armaduras também por áreas ou por quantias nas lajes. Por exemplo, na face inferior, se eu pedisse para desenhar aqui as armaduras, cá está, a armadura de base que a gente colocou é suficiente, temos aqui 7,53 cm para toda a laje. A armadura que estava colocada era mais do que suficiente para esta, era mais do que suficiente, não, era suficiente para esta situação. Ora bem, a nível de armaduras, eu poderia pedir as armaduras dos pórticos, para ver as armaduras dos pórticos, cá está, já aparece aqui a representação da laje, uma vez que agora já não é só um pórtico, e se continuássemos a navegar, iríamos ver os outros pórticos aqui representados também. Okay. Cá está, os textos podiam ser aumentados, estão aqui bastante pequeninos, okay. Já se vê assim melhor, a numeração das barras e dos nós podia ser retirada, podia dar nomes às peças, podia-se modificar toda esta informação que aqui está. Ao nível das lajes é também possível obter já desenhos de planos e, portanto, quando se pede desenhos de planos, pede-se os desenhos da planta de fundações ou das lajes, vamos pedir da laje, e aparecer aqui essa armadura representada. Portanto, fio 12 afastado 15 numa direção. Eu vou aqui pedir nas opções de desenho para
nas lajes maciças, colocar as armaduras nas duas direções, só a armadura inferior. Vou tirar daqui o número das nervuras, as nervuras e o desenho da grelha de cal. E portanto o desenho fica muito mais limpo. Cá temos o fitoso afastado 15 aqui. E na outra direção também o fitoso afastado 15. Mais uma vez clicar com o botão direito do rato. Vir aqui às opções das lajes maciças. E estão ativados os reforços, portanto não há necessidade de reforços. Aquela armadura era suficiente para as cargas, para as cargas e para os vãos que aqui estão definidos. Okay? Esta armadura também podia ser substituída por outros tipos de representação e também por outros posicionamentos. Portanto, eu podia mover a armadura base e dizer que queria posicionar esta armadura aqui e esta aqui, para não ficarem em cima dos textos que aqui estão representados. Okay? Também podia optar por outros tipos de representação, vindo aqui às opções de zona, escolhendo, por exemplo, este tipo de representação. Okay? Mais uma vez, se eu quisesse mudar a armadura de base, vamos aqui centrá-la um bocadinho melhor. Okay? Cá tínhamos fitoso afastado de 5, armadura inferior de 15, numa e outra direção para a armadura inferior. Se ativasse também a visualização da armadura superior, teríamos a possibilidade de também transformá-la nesta representação e colocá-la ali ao lado ou fazer outra modificação qualquer. Vamos aqui desativar e ficar só com a armadura inferior. Também era possível fazer aqui cortes, mas, portanto isso já sai fora deste âmbito inicial do curso, fazer o corte AB, por exemplo, com a identificação das armaduras e definir um corte em qualquer zona da nossa laje e ter aqui a visualização das armaduras inferiores, que são as únicas que estão ativadas aqui representadas. Portanto, mais um tipo de representação de armaduras que o programa gera e que depois tem a possibilidade de, com as funções de composição de folhas, distribuir para folhas com legendas, com esquadrias, com margens de encadernação, tudo de forma automática, para poder-se imprimir o projeto final. Portanto, termina assim o nosso exercício número 4.